Olá, aqui é Rejane Esbriça, sou psicóloga cognitiva especializada em transtornos alimentares, compulsões e emagrecimento. E um feliz 2024 a todo mundo, né? Que nós estamos hoje, eu estou gravando esse vídeo em dia 3 de janeiro, né? De 2024. E vou começar aqui para dar uma ajuda para vocês, para quem fez a promessa de final de ano, né? De virada de ano, de ter mais saúde, de emagrecer ou de ser mais saudável no geral, né? Então vamos lá, vamos começar. Meu site é o pensemagro.com.br para quem quiser saber mais do meu trabalho, quiser saber mais sobre. Tem muitos textos sobre sobre se cuidar, sobre a parte emocional, sobre como lidar com as emoções, que também tem tudo a ver com saúde. Aliás, muito, a saúde mental é essencial também, igual a saúde física. Não adianta só cuidar do corpo se a gente não cuida da mente, né? E vice-versa. Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre inflamação, né? Não essa inflamação que a gente vê, essa coisa externa ou até interna, mas que a gente sente, tipo uma inflamação de garganta que incha as amígdalas e a comida não passa e dói e fica vermelho, ou uma inflamação de um corte que você teve e ele inflamou. Vamos falar de uma inflamação interna do organismo e que isso dura anos. Até já foi capa da revista Time, né, que é uma revista importante nos Estados Unidos, alertando sobre essa inflamação. E eles chamam esse processo de secret killer, né? Por quê? Porque a gente não sabe que está inflamado. Então, é um matador silencioso, né? A gente não sabe que a gente está inflamado e vai levando a vida e vai comendo qualquer coisa e vai, sei lá, sendo sedentário. São vários aspectos. Agora, eu vou falar especificamente o aspecto da inflamação que é o mais importante, para o meu ver, que é a comida. Porque é o que você coloca dentro de você. Né? Então, não é o que é mais gostoso, menos gostoso, o que tem mais caloria, menos caloria, é o que eu estou ingerindo, o que eu estou colocando dentro de mim. Né? Que é outro modo de ver a comida, um outro modo de pensar na comida. Né? Não só como um prazer imediato, mas também o que eu estou ingerindo. Que mesmo que seja, aliás, deve ser sempre prazeroso, a gente, né? Comer é um ato de prazer, mas antes de tudo, é o que nos mantém vivos, né? Se você parar de comer, você morre, né? Se você não comer mais, por isso que a anorexia é um dos transtornos alimentares mais importantes e, infelizmente, é muito difícil de ser tratado e de ser curado, né? Não tem cura. E tem um controle, mas mesmo assim a taxa de mortalidade é muito grande ainda. Então, essa inflamação que eu vou falar hoje é uma inflamação que depende muito também do nosso organismo, da gente ter um organismo infértil para que as doenças, os vírus, as bactérias, né, os parasitas consigam entrar e crescer, né? E que virar uma doença muito grande, muito mais grave do que poderia ser. Né? Você vê isso até com uma simples gripe, que é um vírus, né? E tem gente que ou é o mesmo vírus e a pessoa não sente tanto, fica um resfriadinho, sente um desconforto pequeno e logo tá boa. E tem gente que cai de cama por causa do mesmo vírus, né? Tem gente que fica muito mal, com muitas dores, que não consegue sair da cama, com muito inflamado por dentro, né? E é o que nós comemos e o nosso estilo de vida que nos deixa assim, né? Então, um estilo de vida sedentário, uma alimentação baseada só em ultraprocessados, em coisas mais práticas, mais rápidas, mais fáceis, só que com muitos organismos agressores, né? Assim como a gente tem que ter um ambiente infértil para vírus, bactérias, parasitas, então também você comendo ultraprocessados, muitos, todos os dias, o tempo todo, é,
aqueles corantes que vêm, toda aquela química que eles colocam, até mesmo o açúcar em excesso ou o sal em excesso, né? Que também não são bons para o nosso organismo, o excesso. Os agrotóxicos, né? Os conservantes que tem nos alimentos preparados prontos. Então, tudo isso o organismo também vê como agressor, não só os vírus, as bactérias. E aí ele começa a entrar num estado de constante inflamação. Então, ele começa a se virar contra ele mesmo. Essa inflamação, que seria uma defesa do organismo, passa a atacar o próprio organismo, porque a gente mantém esse organismo inflamado constantemente. Por isso que essa inflamação também é causa de muitas doenças autoimunes, que é quando o corpo se volta contra ele mesmo, né? Então, esses produtos alimentícios, que nem são alimentos, né? Eles têm alto teor de açúcares também, que aumentam rapidamente o nível de glicose no sangue, dando picos de insulina. E esse aumento também traz inflamação, né? As gorduras hidrogenadas que tem em quase tudo, então favorecem também, né, esse processo inflamatório e alguns processos comportamentais, né, que nem eu falei, a obesidade também, né, a gordura visceral, o fumo, o sedentarismo, uma alimentação pobre em óleos bons, ômega 3, pobre em fibras, frutas, vegetais, né? E que causam doenças dessa inflamação, né, no organismo. Esse processo, esses consequentes processos inflamatórios, trazem muitos desconfortos e dores, tipo enxaquecas, trazem o diabetes tipo 2, trazem a obesidade, né, com essa comida que não é boa, então o organismo não tem o que absorver de nutrientes, então ele vai acumulando no corpo aquele monte de lixo, na verdade, né? Venenos para o organismo e que estão todos acumulados dentro da pessoa. Por isso que eu falo que tem que mudar o modo de ver a comida, né? Não é deixar de comer, mas tem meios de se fazer para você comer com mais saúde, comer melhor, mesmo as coisas que você gosta muito ou às vezes acha que gosta muito, porque eu trabalho com a parte emocional principalmente, porque eu sou psicóloga, né? Há 31 anos eu trabalho com isso. E o que eu vejo muito nesses 31 anos é isso, né? Você não precisa largar tudo, né? Mas você tem que ver a comida de outra forma. Não pode descarregar seus sentimentos na comida também, aprender a lidar com as suas emoções para não descontá-las na comida, né? Como uma ansiedade, né? Aí entra nas doenças mentais que vão também passando para o lado físico, porque a gente é um só, nós não temos como separar, né? Às vezes a gente acha que cuidar da cabeça é uma coisa, cuidar do corpo é outra, mas uma coisa tem a ver com a outra. Inclusive o que nós nos alimentamos, o que você coloca dentro de você, vai alimentar o seu cérebro. Então, quanto mais coisas sem nutrientes, as calorias vazias famosas você comer, menos você está alimentando seu cérebro. Seu cérebro é gordura. Muito do cérebro é formado por gordura. Você precisa, só que não é qualquer gordura, não é a gordura da batatinha frita. É a gordura do abacate, a gordura do óleo de coco, é o ômega 3, né? São gorduras boas para o nosso cérebro que vão para lá. Senão você vai literalmente emburrecendo, porque você vai deixando o seu cérebro mais rígido, né? Se você não se alimenta adequadamente. Tanto que o Alzheimer e outras demências são já ligadas, né, à resistência insulínica, então ao diabetes tipo 2, às inflamações intestinais, porque no intestino tem muitos neurônios também, né? Não é só na cabeça daqui que a gente tem, no intestino também tem muitos neurônios. E nós temos o tempo todo que nos alimentarmos para todos os órgãos cumprirem seu papel, participarem, né, da gente viver o melhor possível, né? E a saúde, a gente não pode pensar como a ausência de doença ou tratar uma doença, eu sou saudável. A saúde de verdade é quando a gente consegue criar um terreno infértil para que
agressores externos, tipo os vírus, as bactérias, os parasitas, não encontrem um solo fértil para eles se proliferarem, para eles crescerem, né? Então, isso é um ambiente saudável interno. Isso é um corpo não inflamado internamente, né? Porque qualquer enfermidade, qualquer doença, elas precisam de um ambiente propício para isso, né? Então, vamos lá, vamos voltar nas doenças consequentes de um processo inflamatório, que seriam, né, enxaquecas, diabetes tipo 2, obesidade, as cardiopatias, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, as dores nas articulações, dores crônicas, porque se nosso corpo está inflamado, as nossas articulações também estão inflamadas, né? Degeneração de células do pulmões, onde fazem as trocas, né, da respiração, também prejudicam os rins, o fígado, ou seja, nos prejudica de modo geral, né? E fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, um estudo, né, nos Estados Unidos, que onde só 12% das pessoas que participaram desse estudo estavam sem inflamação no organismo. 88% tinham graus de inflamação, uns mais, outros menos, mas são pessoas que têm o solo mais fértil para chegar a terem doenças mais graves. E o pior, hoje em dia, essa má alimentação se encontra desde a infância. Tem crianças com cirrose não alcoólica, crianças de tanto comerem farinhas, não é só doce, coisas com açúcar, né? Porque as farinhas refinadas também se transformam em açúcar no sangue, né? Então, crianças com diabetes tipo 2, crianças com esteatose hepática, né? Gordura no fígado, crianças já ficando, por causa do quê? Por causa desses fast food e tudo. E essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, mas o Brasil não deve estar muito longe, porque a gente tem basicamente essa influência toda, né, de fast food, de comidas rápidas, práticas, prontas, que na verdade não são comidas, são produtos alimentícios. Comida de verdade é o que nasce na natureza, né? Então são o que você planta e colhe e os animais, né? E comer as proteínas vindas de animais. E o que a gente planta e que a gente colhe, as frutas, os legumes, as verduras, né? Isso é comida de verdade, né? Mas dá pra gente mudar isso, dá para você comer as coisas que você gosta, fazendo muitas delas de maneira diferente. Então, trocando o sal refinado, pelo sal integral. Sal integral pode ser o sal grosso de churrasco, pode ser o sal. É um sal que não é refinado. É o sal moído, né? Vende no supermercado, é que a gente tem que tomar muito cuidado e ler as embalagens. Não vá ao mercado com pressa. Não é mais, não vá ao mercado com fome, isso a gente já sabe há muitos anos, né? Que a gente acaba comprando mais, comendo, porque tá com fome, dá mais vontade. Na hora você olha um monte de coisa e dá vontade de comer tudo. Mas não vá ao mercado com pressa, para você ler as embalagens, para você ler os ingredientes. Normalmente, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade naquele alimento, né? Então, se o primeiro nome que você lê for açúcar, mesmo que seja um alimento salgado, é que aquele alimento o que ele contém em maior quantidade é o açúcar. E vai assim por diante. Então, alimentos, quanto menor o número de ingredientes, mais saudável eles tendem a ser. Dá para trocar o açúcar refinado por um açúcar não refinado. Dá para tirar os óleos vegetais todos, manter só o azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, manteiga ghee ou manteiga mesmo também. Dá para tirar as farinhas refinadas, né? Então, independente que o glúten também é um alimento super inflamatório. Então, tirar o glúten não é para emagrecer, não emagrece, porque a pessoa substitui por outras farinhas sem glúten. Como muito comum, todo mundo achar que é saudável comer uma tapioca de manhã, e não é, né?
É farinha refinada igual, ela só não tem glúten, mas ela é uma farinha de mandioca, mas ela é refinada. Então, também dá pico de glicose no sangue. Então, tudo vem de conhecimento, né? De você procurar mais informações. E a parte compulsiva, que eu cuido mais, assim, da parte comportamental mesmo. Eu dou essas dicas também de alimentos, mas lógico que é bom você procurar uma nutricionista. Eu dou preferência para procurarem uma nutricionista funcional. Quando eu indico funcional. Porque ela não tem que ver as calorias que você está comendo e só. Essa profissional tem que ver o seu organismo como um todo, né? Hoje em dia, aliás, procurem todos os médicos que vocês forem se tratar, de qualquer especialidade, procurem médicos que veem vocês como um todo, né? E não só aquela partinha. Então, você tá com uma inflamação no, sei lá, no ouvido, ele vai te dar o remedinho pro ouvido e só, né? Aquela inflamação apareceu por algum motivo. Então, se você não cuidar do motivo, você vai ter outra inflamação em breve e pode ser em outro órgão ou no mesmo. Então, assim, procurem sempre profissionais médicos da medicina integrativa, né? E nutricionistas, inclusive. Então, é isso. Não sei se deu para. Ficou meio longo o vídeo, mas é assim, né? A gente querer as coisas fáceis, rápidas, e querer que tudo se resolva rápido. Se você está décadas, anos, inflamando seu corpo, ou engordando, não dá para em um mês, 2 meses, ou que seja em 6 meses, mudar tudo isso. Né? Isso é uma questão de informação, de visão diferente de você, da sua saúde, da sua vida, do seu modo de viver, dos seus hábitos. Né? É um conjunto de coisas. E das suas emoções, para que elas permitam que você mude tudo isso. Porque às vezes a gente quer, mas está deprimido. Depressão te tira a vontade de qualquer coisa. Você gostaria de fazer, mas você não tem vontade nem de coisas fáceis, quanto mais das difíceis, né? Que são difíceis, mas são eternas, né? São coisas que você leva para sua vida toda. Então você para com o efeito sanfona, por exemplo, no caso de emagrecer. Você sabe lidar com as suas emoções, você não vai descontar ela em comida, em compra, em álcool, em cigarro, em qualquer vício, né? Que todos eles vêm também essa compulsão, esse vazio interno que as pessoas vão procurando preencher, muitas vezes com essas outras coisas, né? E transformam em compulsões que não fazem bem para ela, que não são saudáveis, né? Que vão mantê-las doentes. E não adianta um remedinho só, né? Você tem que ver você por inteiro. Então, em primeiro lugar, né? Cumprir metas para 2024 e metas para a vida, porque aí, quando for mudar para 2025, essa você já fez. Essa não tem mais e essa é a principal, porque essa vai te trazer uma boa memória, vai te trazer saúde integral, né, no seu organismo. Se você come coisas não inflamatórias, você vai ser saudável, você vai ter uma imunidade alta, você vai então, raramente você vai ter até uma gripe que seja, né? Porque você está saudável de verdade, você não está cuidando de uma doença, você está saudável, né? Então, vamos começar 2024 aí, cumprindo tudo isso. Não é fácil, mas é muito bom, né? E é uma coisa, você não vê coisas grandiosas, né? Coisas que realmente fazem efeito duradouras, feitas rapidamente, né? Então aí as pirâmides para gente ver que coisas realmente bem feitas duram, né? Hoje em dia nada dura, nada, sei lá, você compra uma mesinha, uma mesa, não dá, alguns anos já está lascada, desmontada, quebrada. Hoje em dia é tudo muito frágil. Então nós temos que sair dessa fragilidade,
né? Sair desse ambiente frágil mental e físico, deixar o organismo mais forte, deixando também sua mente mais forte, seu cérebro bem tratado, os hormônios funcionando corretamente, né? Então, vale a pena mudar estilo de vida, vale a pena se informar, vale a pena, muito a pena mudar a alimentação. E eu tenho outros vídeos, né? E falando disso também, né? Das inflamações, das emoções. Tenho muitos outros vídeos no meu site, no pensemagro.com.br. Tem muita informação também e eu estou sempre colocando mais informações. No dia segunda-feira que vem, dia 8 de janeiro, eu vou estar na Rede Brasil, no programa Tarde Top, falando das marmitas anti-inflamatórias que eu faço também. Eu mesma cozinho, que eu também gosto muito de cozinhar, além de ser psicóloga. Então, eu mesma faço, que é a minha alimentação, a alimentação que eu tenho há mais de 2 anos já, que eu tirei o glúten da minha alimentação, eu troquei o sal refinado pelo sal integral, eu fiz as trocas necessárias aí mais saudáveis. Isso não quer dizer que de vez em quando eu não coma alguma coisa não saudável, mas tem que ser de vez em quando. Tipo, 80% da minha alimentação no dia a dia é ok. E 20% que nem agora foi Natal, Ano Novo, né? Que a gente, sei lá, come um doce diferente, alguma coisa a mais, mas mesmo assim fui comer panetone, uma fatia, porque eu adoro panetone, mas não me fez bem, já me deu azia, que é outra coisa que vocês vão terminar na sua vida, é azia, diarreia, constipação, né, intestino preso. Isso se você conhece seu corpo, faz uma alimentação de verdade, você não tem mais isso, porque você aprende a saber o que te faz mal e o que não te faz. E eu fui comer uma fatia de panetone e fiquei com azia subindo e descendo o dia inteiro. Então eu falei, não, realmente não dá nem para de vez em quando o glúten para mim. Eu não sou celíaca. Eu tirei o glúten porque eu tinha sintomas ruins, muita dor de cabeça, estufamento, azia, né? E já tinha ido em gastros. Todo mundo tem aquela famosa gastrite, né? Que todo mundo tem, ou quase todo mundo. Então, não adiantava tomando remédio, tudo. Aí eu vi um vídeo de médico no YouTube, né? Acho que era do Dr. Baracate, que daí fui vendo outros médicos, aí o Dr. Juliano Teles, hoje em dia o Dr. Gabriel Azini, que eu adoro também, né? Fui vendo médicos que tratam da saúde integral do paciente e eles foram falando dessas inflamações e de sintomas e do glúten e dos refinados. E eu sei que tirando o glúten eu parei de tomar remédio para pressão, tirando o glúten e mudando os alimentos. Não usei mais tempero pronto, nem de pacotinho, nem de cubinho. Não usei, só uso temperos frescos, né? Só uso azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, manteiga, na minha alimentação. Então eu comecei a fazer essas marmitas com a minha alimentação. Para quem? Porque eu escuto muitas pacientes minhas, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Mas eu não sei cozinhar. Mas... Então, eu vendo. Você não tem tempo, você não gosta, você não quer, ou você não tem tempo para ir fazer as compras, ou não tem tempo para ficar picando, porque daí é tudo natural, né? Tudo descascado, picado, não tem nada que abra o saquinho e sai pronto, né? Então, eu vou estar no programa da Nani Venâncio falando e levando marmitas e falando dessa inflamação, ok? Então, até o próximo vídeo. Eu vou fazer vídeos menores, porque eu sei que hoje tudo vira textão, tudo vira coisa grande. Mas é tão importante, gente. Não queiram, os caminhos mais fáceis mentem. Não existe mudar a sua vida em 21 dias. Não existe chá emagrecedor que você pode levar a vida que você está levando, comer tudo que você come e emagrecer.
Não existe milagre para nada na vida. Para nada, tudo é trabalho, tudo é esforço e não é ruim. A gente fala em trabalho, hoje em dia as pessoas acham que é ruim, parece que está indo para a forca, fica esperando o dia de se aposentar. Eu nunca vou me aposentar, porque eu adoro a minha profissão, eu adoro minhas pacientes, eu adoro quando elas falam que tiveram melhoras e que elas estão lidando melhor com a vida, elas estão mais felizes, elas lidam melhor nos relacionamentos, tanto amorosos quanto familiares, quanto com a vida, né? Se lida melhor com a vida. Isso não tem preço. Isso é muito bom. Então, não é trabalhar pensando no fim de semana, trabalhar pensando em se aposentar. Trabalho, esforço é a recompensa que vem daqui a pouco. A maioria das pessoas doentes é que elas sempre priorizaram o prazer imediato, não o prazer postergado. O prazer imediato é muito gostoso? É, naquele minuto. Só que ele vai te cobrar conta lá na frente. Esse outro prazer que é do esforço, é de você se construir seu corpo, seu organismo, construir sua saúde, você não vai ver um resultado em um dia, em um mês, em um ano que seja. Mas você já está pagando a conta agora. Depois você não vai ter nada, só de você não ficar doente. Ou se pegar um vírus, uma bactéria, alguma coisa, ela enfraquece porque ela não tem um ambiente propício para ela. Ela tem um ambiente propício para um organismo propício para atacá-la e não deixar com que ela acabe com você. Você acaba com ela. Então é muito importante, gente. Os caminhos fáceis mentem de verdade. Eu garanto isso. Estou há 31 anos trabalhando com psicologia. Eu cozinho a vida toda, desde criança, né? E eu gosto, e eu fazia comidas inflamatórias, né? E eu vou te falar que vende muito mais do que as não inflamatórias. Mas por quê? Porque as pessoas têm essa ideia também de que comida saudável é comida ruim, de gosto, não é tão gostosa. Mas se você acostuma seu corpo cheio de conservantes, corantes, então habitua seu olho também, que não dizem que a gente come com os olhos. Então, habitua comidas coloridas, fortes, né? Tudo, imagina se aquele iogurte de morango, se você fizer em casa, bater o morango é muito mais branco do que vermelho. O vermelho ele tem aquela pelinha fininha. O iogurte devia ser bem mais branquinho e só com as pintinhas pretas. Não, ele é cor-de-rosa, Barbie. Então, assim, óbvio que aquilo é corante. Óbvio. Se vocês começarem a ler rótulo, ler, por exemplo, eu fiquei chocada uma vez, porque o iogurte natural, se você vê lá, né? Leia, porque tem marcas e marcas. Leia, se você vê se é só leite e fermento lácteo, ok. Se você. Agora, você vai ver o iogurte natural com mel. O que eu pensava? É bom também para a saúde, eles só colocam mel. Você vai ler, tem tudo ali. Tem 15 ingredientes. Não tem mel. É o corante, saborizante, né? Que é o sabor idêntico ao sabor do mel. O dia que eu li, nunca mais comprei. Então, o dia que você lê, por exemplo, gelatina diet, que conheço todo mundo, eu mesma, antes de saber disso, achava que eu estava fazendo um bom negócio para minha saúde, comendo gelatina diet, né? Sem açúcar. Nunca mais comprei e não compro. Eu vejo no mercado, eu lembro dos ingredientes que vão nela. Dá uma lida. Comecem aí com calma quando forem ao mercado. Leve o óculos, que nem eu, quem precisa. Porque normalmente essas letras são bem pequenininhas, né? Dos ingredientes, vem tudo bem pequenininho. Então, comecem a ler. Escolham os mais saudáveis. Então, quanto menos ingrediente tiver, mais saudável ele tende a ser. Ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês escreverem para mim ou mandarem perguntas aqui no Instagram, no meu YouTube também, que é Pense Magro Rejanes Brissa, o YouTube. Né? Tem aqui, tem meu Instagram.
As minhas marmitas são no Rejane Pense Saudável, mas tem link direto do meu site do Pense Magro, direto para o Pense Saudável. Tem o cardápio, tem tudo lá, tá bom? Ok? E bom, em 2024 que sejamos cada vez mais saudáveis de verdade, que a gente só não combata a doença, que a gente seja saudável, ok? Obrigada para vocês todos.